eu sonhei com uma situação que eu entendi quando eu estava sonhando, que estava relacionado à grande tribulação. Eu não estava no sonho, mas eu vi a cena como se eu estivesse vendo de fora toda aquela situação. Eu via uma família dentro de casa, tinha ali o homem, a sua esposa e seus filhos. E eles estavam com muito medo. E eu entendia, ninguém me dizia, mas eu entendia que aquela época era a época da grande tribulação. E aquele homem estava com muito medo. Então no céu passava um aparelhinho voando e aquele aparelhinho ele podia captar a temperatura de corpo e movimento. Então ele passava assim no alto voando e ali ele sairia captando as pessoas que estariam escondidas dentro da sua casa. E quando aquele aparelhinho estava próximo, aquele pai de família sabia o perigo que eles estavam correndo, então ele ficou desesperado. E eu falava assim, eu pensava no sonho, eu falava, por que que ele não se esconde? Por que que ele não se esconde? Eles vão ser encontrados. Aí aquele homem corria para o lado de fora e eu não entendi o que que ele estava fazendo. Eu falei, que absurdo, eles vão serem pegos, ele não entende isso. Aí eu entendi que ele abria como se fosse uma portinha no chão, parecia um alçapão. Ele entrava com a sua família dentro e fechava aquela porta. Era como se fosse um porão, um esconderijo dentro do seu quintal. E quando ele fechava aquela porta, aquele aparelho passava assim por cima e não captava os movimentos. E no sonho dava eu entender que aquele aparelho, se a pessoa tivesse escondido debaixo da terra, ela não seria encontrada, porque ele não poderia perceber. E eu via assim aquele aparelho voando. Quando eu olhava, eu falava, mas o que seria isso? E eu entendia que era um aparelho que seria usado pelo anticristo para encontrar os cristãos que estivessem escondidos, fugindo, né? E quando eu acordei, eu fiquei pensando que eu nunca tinha visto um aparelho como aquele. Mas passou tempos e o que eu vi? Esse aparelho que eu vi no meu sonho e eu não sabia o que era exatamente um drone. Esses drones que já são usados para muita coisa aí no mundo, né? E quando eu sonhei isso, eu nunca tinha visto um drone. E eu pude entender que o anticristo ele vai usar todos os artifícios que ele puder para poder pegar os cristãos. Então, a gente, como cristão, no tempo que a gente está vivendo, nós devemos estar firmes. Porque quem está achando que está difícil hoje, irmãos, pode ter certeza que em cima dessa terra, com a permissão de Deus para cumprimento da sua palavra, as coisas vão piorar. Às vezes a gente está achando que está difícil servir a Deus, que o caminho é muito estreito, a gente não consegue renunciar às coisas do mundo, mas fique sabendo que o tempo de arrependimento e de conserto é agora. A palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você está na presença do Senhor, continue firme, continue constante na presença de Deus, para que Ele possa, no dia do arrebatamento, você possa subir. Então, meus irmãos, fique firme. Fique firme. Você que está firme, busque mais ao Senhor, coloque a sua vida no altar. Se você sente que ainda algo está faltando na sua vida, entra para a oração, entra para o jejum, entra para o clamor, faça um levantamento e vê ainda o que está faltando na sua vida. Peça para Jesus te lavar no sangue dele, para que você possa, com as suas vestes limpas, brancas, estar na presença do Senhor.